Rapidão, só para eu entender. Você está graduando em comunicação e ao mesmo tempo administração? Eu faço um curso de administração, né, na FAMEC, na Faculdade Metropolitana de Camaçari, e eu faço um curso técnico, EAD, perdão, faço curso técnico EAD de comunicação. Ah, entendi. É que no começo eu falei graduando, então na verdade é curso técnico, né? Só para eu. Isso. Beleza. Eu também queria perguntar se você, por causa da pandemia e tal, apesar de vocês terem começado na pandemia, né? Vocês não pensaram em fazer algum Diga aí podcast de forma online? Sim, a gente já cogitou, a gente já preparou tudo para poder fazer, a gente já teve várias ideias para poder fazer e tal, só que acabou que não aconteceu, a gente preferiu reprisar, né, os momentos do Diga aí Podcast da semana passada do que fazer online, porque justamente é aí que tá, a gente precisou fazer de uma forma não online, né, de uma forma frente a frente, para poder manter aquela qualidade, manter aquele modelo de gravação, certo? A gente pode Certo. sim imaginar em outra maneira, né, em outra situação que a gente está passando, né? A gente provavelmente não vai acabar amanhã a pandemia, mas a gente pode pensar assim no modelo online que seja viável, que tenha qualidade, que mantenha um padrão e que a gente consiga fazer, né, melhor ou da mesma forma que a gente faz no estúdio. Certo. É, onde as pessoas encontram o trabalho de vocês? Bom, o nosso trabalho ele está no Facebook, né? Na página do Acesse Play, vocês botam lá Acesse e Play e a gente vai estar lá falando muito, conversando muito, dando muita risada nos vídeos da live do Diga aí Podcast no estúdio. A gente também está na página do Facebook do Diga aí, na página do Instagram, na conta do Instagram do Diga aí Podcast, e a gente está em várias outras plataformas. É só colocar lá, ó, diga aí, pensa aí, Deezer, Spotify, pensa aí em todas as plataformas que envolvem podcast, a gente está lá, pode pesquisar que a gente está lá, diga aí podcast, e é bem fácil encontrar a gente. Vocês estão na Rádio de Mata também? Não, a gente pensou, é até um assunto bem interessante falar disso. A gente pensou em fazer uma parceria, certo, com a Rádio de Mata, só que a gente não teve um certo avanço, porque justamente um dos participantes da rádio era um convidado da gente. E a gente iria chamar ele para poder conversar, né? E para poder ver se ele fazia uma certa ponte com o Diga E Podcast e com a Rádio de Mata de São João. E eu acho que isso vai acontecer, sim, acho que vai acontecer, só que a gente está dando um tempinho aí para essa poeira da pandemia abaixar e a gente poder entrar em contato com os responsáveis da rádio, né, FM, e a gente tentar aí chegar a um acordo, uma parceria bacana para a gente poder crescer ambos, né, mais e mais. Eu queria saber também se vocês preparam uma pauta antes, um roteiro, ou se vocês vão no improviso na hora. Cara, é engraçado essa parte porque eu e Marquinhos a gente não tem muito tempo, sabe? A gente estagia, faz pesquisa de TCC agora, né, que a gente está terminando o curso, a gente faz o relatório, trabalha, tem isso e aquilo, e acaba que a gente não faz uma pauta específica, a gente estuda conforme o conteúdo que é postado na conta dos convidados. Então a gente estuda os convidados, procura saber algumas coisas sobre ele, vai mesmo a fundo, desce o feed todo para poder ver tudo e a gente estuda ele para chegar na hora a gente realmente fazer um improviso que justamente ocasiona uma certa qualidade de espontaneidade, sabe? A gente é, faz algo bastante natural, justamente porque naquele momento ali, não tem pauta nenhuma, a gente faz no momento ali e fica bastante natural. Foi algo que a gente observou, a gente gostou. A gente faz sim algumas pautas aqui e ali, mas é pouca coisa. É perguntar sobre tal assunto, não envolver tal assunto, tentar trazer um assunto que envolve o convidado para a conversa. E são esse tipo de coisas aqui e ali, mas nada muito
específico, justamente porque a gente não tem muito tempo, mas ainda assim fica com um conteúdo bacana, velho. Então é um improviso bem pensado. É um improviso bem pensado e que ainda bem que eu e Marquinhos a gente desembola bastante, cara. Eu queria desembolar do jeito que eu desembolo no Diga aí Podcast, nas pesquisas e nas apresentações da faculdade, viu? Eu queria falar, falando sério, queria falar tão bem como eu falo lá no Diga aí Podcast, nas apresentações da faculdade, eu iria tirar a nota máxima sempre, mas não acontece, infelizmente, cara. Ô, primo, agora uma pergunta assim mais ampla, talvez falar assim do podcast de uma forma geral. Podcast é um nome que está sendo muito falado ultimamente, né? Ouvir conteúdo ao invés de assistir e ouvir ao mesmo tempo, ou ler, né? É uma coisa nova, pelo menos para mim. Eu comecei a ter conhecimento do que era faz pouco tempo. Eu queria saber em que consiste um podcast. O que é um Cara, podcast exatamente? o que é um podcast? Bom, essa pergunta é bacana porque justamente não há um conceito direcionado, sabe? Eu considero assim, porque não há um conceito direcionado. É algo que pode ser explicado de várias maneiras. O que Certo. eu, como conhecimento do que é um podcast, significa um modelo, né, de rádio online, só que é gravado, certo? E pode ser utilizado em cortes para live, né? Para conteúdo para você ver depois. Uma rádio online você não consegue ver depois, só consegue ver algumas partes aqui e ali. Só que o conteúdo todo, podcast, você pode assistir depois, na hora que você quiser. É um modelo de mídia, certo? É um modelo de mídia em áudio, né? Que pode ser utilizado em várias plataformas e que as pessoas estão cada vez mais aceitando esse novo modelo. É devagar, é muito lento, né? O progresso do conhecimento das pessoas para com o podcast, porque não foi algo que explodiu do nada, certo? Foi algo que foi sendo aderido por alguns famosos aqui e ali, e que hoje alguns têm um número alto, né? Um número bacana de seguidores e de pessoas que gostam do conteúdo que eles passam ali, porque justamente é algo que lhes convém assistir, lhes convém a sabedoria. E o que a gente está levando para a região, né, metropolitana de Salvador é justamente isso, é levar nomes conceituais, pessoas interessantes, músicos, digitais influencers, empreendedores, justamente para poder cativar o público da nossa região e fazer com que a gente cresça mais e mais e traga pessoas ainda mais influentes. Então, é um modelo diferente, né? É um modelo diferente de mídia, eu considero assim, é um modelo diferente de mídia, com a vertente puxada da web, né? Rádio, da web rádio, e que está sendo, né, cada vez mais aí aceito pelas pessoas. Primo, o Diga aí Podcast tem como objetivo o entretenimento, ou reflexões, conhecimento, trazer vivências, como é que é isso aí? Bom, o Diga aí Podcast, ele tem como objetivo o conhecimento, né? É porque, assim, ó, é um pouco complicado responder essa pergunta, porque quando a gente leva um convidado até lá o Diga aí Podcast, a gente utiliza de todas as formas que esse convidado fale tudo que ele quiser. A gente faz com que esse convidado se sinta bem para poder falar tudo que ele quiser. E é aí que entra o ponto principal. A gente quer que as pessoas que seguem o conteúdo desse convidado conheçam ele mais e mais, que eles passem para os seus seguidores, né, o que eles não falam ali no conteúdo. Quem é Gunner fora da música? Quem é Gunner fora das entrevistas? Quem é Gabriel Vietos fora do Diga aí Podcast? Quem é Gabriel Vietos fora das frases? Quem é esse cara, entendeu? Então, é justamente aí que entra.
é você conhecer mais e mais dessa pessoa, saber da sua vivência, saber do seu início, como ele chegou onde ele está, saber quais foram as ferramentas que ele utilizou, como ele é mesmo ali nas suas características pessoais, no seu dia a dia. Então, envolve toda essa questão aí. O Diga aí Podcast é justamente isso. É para a pessoa dizer tudo o que ela quiser, né? E passar para o seu público alguém que eles não conhecem, de fato, do seu conteúdo original. Alguém verdadeiramente ali e transparente para todo o seu conteúdo e para todo o seu público. Então é mostrar tipo um atrás das câmeras, né? Isso. É como se a gente tivesse uma conversa informal com uma pessoa de um certo nicho, com um famoso, enfim. Certo. O que você espera desse seu novo projeto? Com o podcast aí. Cara, Futuro. Pro futuro. né? Cara, É, é assim, eu espero muito que isso cresça, né? Porque justamente a gente investe, né, dinheiro, investe o tempo da gente e a gente também investe conhecimento, né? A gente busca cada vez mais pessoas influentes. A gente não sabe de todo mundo que está aí, influenciando digitalmente. A gente não conhece todos os músicos, então é algo que a gente faz bastante pesquisa para poder encontrar aí várias pessoas que sejam relevantes na região metropolitana de Salvador, na grande Salvador, né? E o que acontece é que eu tenho uma ambição bastante alta, né? Eu tenho uma expectativa bastante alta para com esse projeto e eu acredito que ele tem muito, muito potencial, cara. Eu acredito que o Diga aí Podcast, tanto para com seu nome, sua imagem, seu objetivo, a forma de como a gente leva conteúdo para as pessoas, eu acho que isso, mesmo com um retardo muito grande em relação aos seus seguidores, às pessoas que estão assistindo, às pessoas que gostam do nosso conteúdo, eu acredito que ele tem tudo para crescer e se tornar aí um dos maiores do Brasil. agora, para finalizar o nosso bate-papo, né, a nossa entrevista, eu queria que você, se você tiver alguma mensagem aí para passar para a galera que está começando nesse ramo de comunicação, influenciadores, músicos e afins, né? Toda essa galera que trabalha com comunicação, se você tem alguma dica, alguma coisa, alguma mensagem para dizer. Claro, digo sim. Então, primeiro, na primeira desistência, não vá. Continue, gente, por favor. Vocês precisam continuar, porque justamente é aí que está o segredo do sucesso. E outra coisa, uma vez você começou, não pare mais, tá? Tenha em mente de que tudo que há um começo, há uma continuidade, não há um fim. E eu estou falando isso voltado ao podcast. O podcast é algo que as pessoas precisam estar vendo frequentemente. É algo que as pessoas precisam estar consumindo frequentemente, porque é justamente um tipo de conteúdo que não pode haver uma pausa, sabe? Não é um vídeo, é algo que você escuta. Então, se você está começando agora um podcast, se você está começando um podcast apenas com áudio ou com vídeo também, continue, não pare. Por que eu falo tanto nessa persistência? Porque foi a única dificuldade, foi o único aprendizado maior assim que a gente teve. Claro, a gente teve outros aprendizados que envolvem, só que um dos maiores problemas que a gente teve foi na questão de e se a gente parar? A gente deve continuar? A gente vê algum motivo para poder continuar? Ou a gente acha que isso daqui não tem tanto futuro, tem poucos seguidores, não está dando muito engajamento? Gente, isso vocês não podem levar em consideração. O que vocês têm que levar em consideração é acreditar em si mesmo, acreditar no nome do podcast de vocês e continuar. Uma vez começou, continua, não para, tá? Essa é a minha mensagem. Então foi isso, galera. Essa foi a entrevista de hoje com o meu primo Gabriel Vieira. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Muito obrigado, Gabriel, por ter aceitado esse convite. E é isso. Valeu, galera. Eu que agradeço, meu primo. Muito obrigado.
por essa oportunidade. E sigam o Diga aí Podcast, sigam o Gunner, sigam o Gabieira e tamo junto. Tamo junto, valeu!